E o objetivo de Israel é o poder e a própria sobrevivência, além de fortalecer sua posição em relação a todos os seus vizinhos. Isso significa que, na visão deles, cada vizinho precisa estar em posição inferior, mais fraco, dividido, brigando entre si ou algo do tipo. Por isso, eles não estão nada satisfeitos com o que aconteceu em relação ao Irã. O Irã ganhou credibilidade, mostrou força e agora tem muitos novos aliados que Israel não tem. Há pouco tempo, Hegseth fez uma viagem aos países do Golfo e, pelo que parece, deu uma bronca neles, dizendo que era melhor continuarem aliados dos Estados Unidos. Mesmo sem termos protegido eles, e depois de terem sido atacados pelos iranianos por causa das nossas bases lá, a gente ainda disse que iria protegê-los no futuro, que continuaríamos sendo aliados. Mas eu acho que isso não foi ouvido. Acho que muita gente simplesmente ignorou. O nosso país pensa como um império e o nosso governo também pensa como um império. Nós somos um império em rápida decadência. Já vínhamos em declínio há muito tempo, mas agora é um declínio acelerado. Ninguém mais confia na gente. A gente diz coisas que não são verdade e todo mundo sabe que não são verdade. Bem-vinda a mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje eu tenho o privilégio de receber novamente uma convidada fantástica, a Tenente-Coronel Karen Kwiatkowski, oficial aposentada da Força Aérea dos Estados Unidos. Durante sua carreira, ela atuou como oficial de gabinete no Pentágono e também em várias funções na Agência de Segurança Nacional. Desde que deixou o serviço público, Karen se tornou uma voz importante em temas como guerra, inteligência, liberdades civis e responsabilidade do governo. Karen, seja muito bem-vinda ao programa e muito obrigado por estar aqui. Serez me receber. É sempre um prazer conversar com você. É uma honra receber você aqui. E sabe de uma coisa? Hoje, parece que estamos revivendo, de certa forma, os primeiros dias da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A nova escalada entre os dois países começou por causa de uma disputa marítima no Estreito de Hormuz. E a crise no Estreito parece ter destruído qualquer esperança de que o recente cessar-fogo e o acordo de entendimento pudessem realmente se manter. Mas no dia 13 de julho, Trump reforçou sua postura agressiva ao anunciar que vai reinstalar um bloqueio aos portos iranianos. E, além disso, vai impor uma tarifa de 20% sobre todas as cargas que passarem pelo Estreito. Mesmo que, de acordo com o memorando de entendimento, como a gente sabe muito bem, seja responsabilidade do Irã administrar o tráfego marítimo naquela região. Karen, como você interpreta essas últimas escaladas e os acontecimentos mais recentes? Olha, tá claro que o Trump não leu nenhum dos 14 pontos do memorando que ele assinou. E sabe, eu sei que ele fez questão de assinar aquilo num evento público, ele estava no Palácio de Versalhes. Tem muito ouro lá. Ele gosta muito de ouro. Gosta do Palácio de Versalhes. Ele estava lá e colocou a assinatura dele nesse documento. E, ao que tudo indica, nunca leu o que estava escrito. Não fazia ideia do que tinha ali. E também não tinha nenhuma intenção de cumprir o que estava no acordo. Porque, sinceramente, acho que ele ficou surpreso quando voltou para Washington, já que o documento finalmente tinha sido publicado. Quer dizer, a gente já tinha visto o memorando de entendimento em versão preliminar várias vezes. Os iranianos foram bem claros sobre o que eles queriam, mas a imprensa americana praticamente não investigou o assunto. Então, quando Trump assinou esse memorando, imediatamente os neoconservadores, o pessoal pró-guerra, o complexo militar industrial e até os apoiadores do Trump, que não são do movimento MAGA, caíram em cima dele com força, criticando abertamente. Inclusive várias pessoas de quem ele precisa politicamente para aprovar outras coisas que ele quer. Agora estão todos irritados com ele. Alguns desses influenciadores sionistas, que normalmente são muito pró-Trump, exceto quando ele faz algo em relação a Israel, que eles não aprovam, como foi o caso,
acharam que assinar esse memorando de entendimento foi algo negativo, não só para o Trump e para os Estados Unidos, na visão deles, mas também muito ruim para Israel. Porque claramente a primeira parte, o primeiro parágrafo, falava sobre Israel se retirar do sul do Líbano. Isso estava bem explícito. E encerrar as hostilidades naquela região. Então, os neoconservadores não gostaram, os sionistas não gostaram, o complexo militar industrial também não gostou muito. E o Trump acabou sendo criticado. E o mais difícil para ele foi que essas críticas vinham de pessoas que ele conhecia. É assim que se chega até o Trump. Você precisa conhecê-lo, precisa fazer parte do círculo dele. Você precisa ser alguém para quem ele atenda o telefone, ou alguém para quem ele mesmo ligue. E aí pessoas como o recentemente falecido Lindsey Graham, por exemplo, não ficaram nada satisfeitas com isso. Ele dizia, não, a gente tem que bombardear, temos que bombardear o Irã. O que você está fazendo? Você entregou tudo o que a gente tinha, por que assinou isso? Então o Trump começa a ouvir esse tipo de crítica, gente reclamando da decisão dele. E aí ele percebe que nem tinha lido o documento. Ele diz, peraí, eu achei que isso era bom. Me disseram que era bom. Pois é, aparentemente é isso que acontece quando você tem um presidente que não lê e nem consegue ler. Ele assina o nome dele, mas ninguém entende a assinatura. Já reparou nisso? A assinatura dele nem parece ter letras. É só uma sequência de letras M. Então pode ser que ele nem consiga escrever direito. A gente não sabe. De qualquer forma, isso é um problema, porque ele depende do que as pessoas dizem para ele. E ele age como se não ligasse para críticas, mas, na verdade, ele é extremamente sensível a críticas. Esse é o Trump, e a gente sabe disso desde o primeiro dia. A gente vê isso pelos rancores que ele guarda. A gente vê isso pelos processos que ele move quando alguém o ataca ou o desrespeita de alguma forma. Ele é muito sensível a críticas, especialmente quando vem de pessoas cujo apoio ele precisa ou que já o apoiaram antes. Então os neocons detonaram isso. O complexo militar industrial pode ou não ter feito o mesmo. Eles querem guerra. Guerra é lucro para eles. E uma guerra perdida é tão boa quanto uma guerra vencida. Na verdade, uma guerra perdida é melhor para o complexo militar industrial do que uma guerra vencida. Porque uma guerra perdida significa que você não deu dinheiro suficiente para as nossas empresas. E é por isso que a gente não conseguiu produzir as armas que você precisava a tempo. Ou seja, lá o que for. Então é isso. Esse é o Trump sendo Trump, e é assim que a cabeça dele funciona. Ou deixa de funcionar. Agora, o ponto positivo, que aliás não é positivo para os americanos, nada disso é bom para os americanos, é que os americanos estão olhando para o próprio presidente. Ninguém gosta do presidente. Não importa se é o Trump, o Biden ou qualquer outro. Você torce para que o presidente faça o trabalho dele. Todo dia você espera que ele faça. Mas no fim das contas, você quer ficar do lado do seu país. Então você quer dizer o seguinte, o Trump assinou esse acordo e a guerra vai ter uma pausa de 60 dias. Isso é bom. Essa é uma guerra muito impopular no Irã. Ninguém gostava dela. Ninguém entendia porque a gente entrou nessa. Quer dizer, até entendia um pouco, mas não concordava com o motivo. Sabe, é a guerra de Israel, que eles lutem a guerra deles. É mais ou menos assim que os americanos pensam. Então a gente olha para isso e diz, ele fez algo certo. Talvez ele não ouça o povo, mas talvez dessa vez tenha ouvido, porque a gente não queria essa guerra. E ele interrompeu por 60 dias. E ainda diz que o preço da gasolina vai cair e que as coisas vão melhorar nessa economia global meio indefinida em que todo mundo vive. E isso durou quanto tempo? Quer dizer, eles estavam atirando, trocando tiros poucos dias depois daquilo. A maioria dos americanos não acompanha as notícias do Irã, nem as internacionais. E se você olhar a posição iraniana, tudo o que eles fizeram é defensivo. E é isso que eles dizem. Nós não estamos violando o memorando de entendimento. Estamos defendendo nossos direitos dentro do memorando, porque nos parágrafos 1, 5, 7 e 10,
praticamente todos eles, neste momento, já foram violados pelos Estados Unidos. E isso aconteceu em alguns casos sem uma explicação real. Primeiro, lembra dos fundos congelados? Eles estavam bem perto de conseguir, de um jeito meio complicado, recuperar pelo menos metade dos 12 bilhões de dólares congelados e colocar esse dinheiro de volta nas mãos do Irã. Agora, esse dinheiro é iraniano, certo? Não é como se a gente estivesse dando algo para eles. Claro, os neoconservadores disseram, como assim vocês estão dando dinheiro para eles? Não, na verdade é o dinheiro deles. O fato de esse dinheiro ter sido congelado é, na verdade, uma crítica ao sistema internacional. Isso nunca deveria ter acontecido. Sabe, dá para imaginar o que acontece quando alguém fala ou faz algo errado e, de repente, a conta bancária é bloqueada. Você pensa, isso não é justo, não está certo. Mas em nenhum momento você deixa de acreditar que aquele dinheiro era seu e que foi tirado de você. Exato. Bom, é assim que os iranianos veem a situação. E nisso eles estão exatamente certos. Mas mesmo assim, nada disso se concretizou. Chegou perto, mas não aconteceu de fato. Então por que isso está acontecendo? Ninguém sabe. Eu acho que ninguém entende exatamente o motivo disso. Eu acabei de ler o ensaio do Ron Unz e ele também não sabe por que está acontecendo. Ele recomenda que as pessoas vejam as entrevistas mais detalhadas do Danny Davis, porque talvez elas estejam chegando perto da resposta. Mas, na verdade, o Trump, sendo uma pessoa simples, que ouve o que dizem para ele e tenta tomar suas próprias decisões com base nisso, ele diz que os preços do petróleo eles caíram. Não subiram tanto quanto deveriam, mesmo quando o estreito estava praticamente fechado. E depois, quando caíram, voltaram mais ou menos ao que estavam em fevereiro. Então, 65, 70, 75 dólares por barril, mais ou menos nessa faixa. Agora, isso provavelmente se refere a contratos futuros de petróleo. O preço real varia dependendo do tipo, de onde você compra, de quando fecha o negócio e por aí vai. Mas o Trump pode ter pensado algo como, bom, estou recebendo todas essas críticas, cedi demais, não devia ter feito isso. Olha só, o petróleo caiu para 71 dólares o barril hoje, ou o que quer que fosse na semana passada. Então ele pensa, posso seguir em frente e fazer o que eu quiser. E claro, o Trump não se deixa limitar pelo fato de que o nosso exército não consegue sustentar isso. Na cabeça dele, a gente tem literalmente bilhões de mísseis, bilhões de foguetes e todo o resto que precisaríamos para atacar o Irã. Que não há escassez. Só que isso não é verdade. Isso está muito bem documentado. A gente está com falta de produção. Tem um problema logístico. Estamos ficando sem certos tipos de mísseis. E ele sabia disso, porque ficou irritado com a OTAN. Ficou bravo nas conferências da OTAN quando explodiu essa questão toda. E o que ele disse para o Zelensky na conferência da OTAN? O Zelensky estava ali meio de lado e ele falou, para de me pedir Patriots. Por que você não vai construir uns Patriots então? Porque, teoricamente, ele poderia ter a licença. Claro que nada disso é viável, possível ou vai acontecer. Mas o que isso mostra é o jeito de pensar do Trump. Para de me incomodar. Se é tão fácil assim, vai lá e faz você. Tipo, vocês podem construir mísseis como a gente faz no Japão. E o Japão estava na cabeça dele, porque ele mencionou várias vezes a República Islâmica do Japão. Você lembra disso? Sim. É constrangedor. Ele mencionou isso 2 vezes no mesmo parágrafo. E não se corrigiu, o que também é um sinal de que, no melhor dos casos, ele está sob muita pressão. No pior, ele está mentalmente incapacitado e não consegue processar as coisas direito. Mas, enfim, a verdade é que a gente não sabe. Eu acho que o que vai acontecer, só para fazer uma previsão rápida, é que o dia da marmota continua. A gente acorda, estamos em guerra, depois acorda de novo e não estamos mais em guerra. Acho que o Trump pode, agora que o preço do petróleo está na casa dos 70 dólares, talvez ele anuncie paz numa sexta-feira ou prometa que vai ter paz na segunda ou algo assim. Ou declare um cessar-fogo, seja lá o que for que ele faça, para que ele e os amigos dele possam lucrar com a negociação de petróleo.
Então, provavelmente, a gente vai ver algo desse tipo. Eu acho que o exército não consegue sustentar o que aconteceu. E isso é o ponto de vista conservador. Essa é a minha estimativa mais conservadora. O que pode acontecer é o Irã afundar um dos nossos navios ou causar um dano sério, e claro que vai ter vídeo disso. Se eles destruírem um navio, vai ter vídeo em todo lugar. Aí o Trump vai ficar sob muita pressão e a Marinha vai dizer: a gente avisou que não dava para impor um bloqueio porque não podemos chegar tão perto. Quando obrigam a gente a se aproximar, viramos alvo e aí você perde mais navios, não menos. Então a Marinha vai... Bom, eu acho que a Marinha vai insistir e dizer algo como: olha, pessoal, senhor presidente Pate, avisem seu chefe para explicar a realidade das capacidades da Marinha dos Estados Unidos no mundo e especialmente no Estreito de Hormuz. A gente simplesmente não tem essas capacidades. Quer dizer, os Houthis, que nem são o governo, estão lutando contra o próprio governo. Então é meio que uma guerra civil em fogo brando no Iêmen. Os Houthis, com metade das forças militares do país, conseguiram expulsar toda a Marinha dos Estados Unidos do Mar Vermelho depois de 2 meses. O Trump sabe disso, porque ele era presidente quando a operação começou e quando ela terminou. Ele conhece bem, ou já foi informado antes, das limitações da nossa capacidade naval. E claro, também da capacidade da Força Aérea. A gente não consegue chegar perto. Não dá para operar a partir de bases próximas. Então, o que isso exige? Exige várias reabastecidas para chegar minimamente perto de poder lançar mísseis aéreos ou mísseis lançados do ar contra o Irã. Dá para fazer, mas gasta tipo 3 vezes mais combustível. Gasta 3 vezes mais combustível de avião. Certo. Tá, e qual é a escassez que está acontecendo por causa daquele 1/5 do petróleo que não está saindo de lá? Bom, é o petróleo e tudo que a gente produz a partir dele. Todo o querosene de aviação, a gasolina, o diesel e tudo mais. Então veja, o Trump, nada disso faz sentido, mas o Trump não enxerga o quadro completo. Eu não acho que ele olhe para o preço do petróleo e pense: posso ganhar dinheiro com isso? Sim, se o preço estiver mais alto. Ele vê a venda de petróleo americano por um valor maior como algo positivo, porque ele se enxerga como o próprio Estado. Sabe, ele nunca foi um político eleito, nunca fez parte de um conselho municipal, não é um servidor público, propriamente dito. E não estou dizendo que a maioria desses caras seja realmente servidor público também. Mas o Trump nem tem aquela experiência de fingir que é um servidor público, sabe? Ele não tem essa vivência de dizer: olha, um cidadão veio até mim, precisa disso, então eu tenho que ajudar. Não, o Trump pensa como um investidor imobiliário. Ele pensa como um negociador de poder. Então, por exemplo, se os Estados Unidos vendem petróleo a $80 o barril, para ele isso é melhor do que vender a 65 no mercado global. Ele olha para esse número e acha que é isso que molda a forma como ele enxerga as coisas. Além disso, as pessoas ao redor dele contam muita coisa que não é verdade. Ele está começando a perceber isso e eu acho que isso tem deixado ele estressado. Uma coisa é certa: a China pode ser vencida em qualquer área. Eu não me importo se é inteligência artificial, tecnologia, população, capacidade militar. De qualquer forma, a China não é derrotável por nós. No mínimo, eles são um concorrente muito próximo. São um par dos Estados Unidos, mas na verdade são mais poderosos do que nós em aspectos que valorizamos. Produzem mais, têm uma capacidade industrial maior, têm comércio global e têm muito mais amigos no mundo do que nós. A China tem. Sabe, a gente pensa: os comunistas chineses, ninguém é amigo deles. Mas na verdade todo mundo é, porque eles não chegam e colocam uma base chinesa no meio do seu país para depois começar a mudar o seu governo só porque você não escolheu direito da última vez. Então a China é muito mais capaz do que o Trump foi levado a acreditar, muito mais estratégica. E aí ele ouve um monte de coisas falsas sobre a Rússia. E parte disso vem da propaganda em torno da guerra na Ucrânia.
Sabe, dizem que a Rússia é fraca, que vai fracassar, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas, na verdade, a Rússia é provavelmente... Bom, a Rússia é quase um par dos Estados Unidos. Claro, tem uma população bem menor, não é um grande exportador, mas a capacidade militar, a produtividade e a força industrial deles são sólidas. Quer dizer, é muito mais do que a gente tem. Não sei se você viu isso. Eles estão fabricando BMWs. Eu não sabia. Ilegalmente. Ilegalmente, segundo a BMW alemã, porque, claro, é um produto com marca registrada da Alemanha. Todo mundo sabe, quando você fala BMW, a gente pensa em tecnologia alemã, fabricação alemã, engenharia alemã, tudo de primeira. Pois bem, a Alemanha sancionou a Rússia e, naturalmente, não há mais BMWs por lá. Claro que eles já tinham comprado muitos BMWs, e a Alemanha chegou a fechar uma fábrica da BMW na Rússia. Fecharam mesmo, trancaram as portas. Só que a fábrica foi comprada, reaberta e agora está produzindo BMWs. Por que não? E ao que parece, isso está deixando a BMW muito irritada, porque esses carros são feitos por um custo bem menor. Têm exatamente a mesma aparência e algumas pessoas dizem que são tão bons quanto os originais. Então a gente não sabe se eles são realmente tão bons assim. Eu, claro, nunca viajei para nenhum desses lugares e nem sequer dirigi um BMW. Mas olha o que a Rússia é capaz de fazer, mesmo sob sanções. É parecido com o que a gente vê no Irã, depois de 40 anos de sanções, o que eles conseguiram fazer, se tornando mais autossuficientes. E, na verdade, a China é o grande exemplo de como agir sob sanções. Da última vez que o Trump impôs sanções, a China avisou todas as empresas que operam lá. Se vocês obedecerem a essas sanções, se pagarem essas taxas, essas tarifas, nós vamos punir vocês legalmente. Vocês vão para a cadeia. O governo proibiu as empresas de acatar as ameaças e as sanções americanas, aquelas mesmas que o Tom Besson deve ter assinado. Então é assim que o resto do mundo nos trata. Mas no mundo do Trump, não é assim. No mundo do Trump, ele vive talvez há uns 50 anos atrás, sabe? Talvez nos anos 80, talvez no auge, tipo em 1991, quando a gente mandou aquele exército enorme para o Iraque, que não tinha marinha nem força aérea. Eles tinham defesa terrestre e um exército. E a gente entrou lá com nossas forças gigantescas e, bom, acabou com o Iraque. Essa é a lembrança que o Trump tem. O mundo que ele acha que ainda comanda. Só que não é mais assim. Tudo mudou. O Trump não percebeu essa mudança. Ele não estava prestando atenção. É algo com que ele cresceu, sabe? Passou a vida inteira pensando desse jeito. Como é que você espera que um homem de 80 anos, de repente, acredite em coisas nas quais ele nunca acreditou? É difícil. É difícil fazer uma pessoa de 20 anos acreditar em algo em que ela não acredita. Sabe, dizer assim, olha, tem uma informação nova aqui. Você já viu isso? Já pensou sobre isso? Não dá para fazer isso com o Trump. E também não dá para fazer isso com a maioria das pessoas de 80 anos. É simplesmente assim que as coisas são. Então ele vive num mundo que não existe e está travando uma guerra, perdendo uma guerra, destruindo muitas coisas das quais nem tem consciência. Não só na economia global, mas também nas nossas forças armadas, que estão sendo destruídas por isso. Quer dizer, eu digo destruídas, mas não deveriam estar. O problema é que a gente não tem um plano para o que vem depois que o nosso exército for desmantelado. Sabe, a gente não constrói mais navios. Os aviões que a gente fabrica, que tenta empurrar para os nossos aliados, como o F-35, são um peso morto. É tipo um presente de grego. Você não quer um F-35. Ele é facilmente afetado pelo clima e qualquer inimigo por aí consegue lidar com ele se a gente tentar usá-lo. Além disso, é caríssimo e difícil de manter. Enfim, o Trump vive num mundo próprio, na cabeça dele, e recebe informações que alimentam outras agendas. E eles sabem como manipulá-lo. Isso vai até outros países. Não é só o Bibi Netanyahu. É claro que o Bibi faz tudo o que pode. Ele conhece bem o Trump. Ele sabe apertar os botões certos. Mas sabe até a bajulação do pessoal da OTAN.
Alguns deles, tipo o Rudy, junto com o chefe da OTAN, é impressionante como se comportam como cachorrinhos do Trump. É sempre aquele pai Trump, papai Trump, sabe? E tudo isso é só manipulação do Trump, porque é o que funciona, nada mais dá certo. Você pode dizer a verdade para ele, que não adianta. Mas se você o bajular e contar uma mentira, talvez consiga exatamente o que quer que ele faça. Enfim, é um grande problema. Eu não sei se a gente já teve algo assim. Quando o Wilson era presidente, lembra do Wilson? Bom, ninguém aqui lembra dele, obviamente. E ele também concorreu e ganhou a eleição. Ele dizia, eu vou manter vocês fora da guerra europeia, da grande guerra que está acontecendo. Essa não é a nossa guerra, vamos ficar de fora. Mas isso foi uma mentira. Assim que foi eleito pela primeira vez, ele começou a trabalhar para nos colocar nela, ajudando um dos lados e participando do conflito. Depois, na segunda eleição, fez a mesma coisa. Na verdade, a gente entrou na Primeira Guerra Mundial bem tarde. E por essa época, ele teve um derrame, se não me engano. Então, nos últimos 2 ou 3 anos do segundo mandato, o Wilson praticamente não funcionava mais. Ele contava com os conselheiros, com um em especial, e com a esposa dele, que era bem jovem, era a segunda esposa, tinha uns 20 e poucos anos. Ela não era apenas uma figura decorativa, era uma mulher de peso. E ela tinha as ideias dela, e eu tenho certeza, sabe? Ela dizia, é isso que a gente vai fazer. E ela trabalhou com, como é o nome do cara? Coronel. O nome dele realmente tinha coronel no meio. Mas ele não era um coronel de verdade, não era militar naquela época. Enfim, esse era um presidente que não funcionava, que era controlado pela própria equipe. Então o Biden não é o primeiro caso que a gente teve. Mas claro, o Biden é o caso mais recente. E aí vem o Trump. Então parece que nem é mais sobre o Trump. É sobre o que está errado com a nossa democracia, o que está errado com a nossa república. A gente ainda tem uma república. Porque, bom, acho que eu fui longe demais nessa última parte. Voltando ao que você disse sobre a China e sobre ela ser uma concorrente de mesmo nível, eu me lembro de ter visto uma entrevista do Pete Hegseth, não tenho certeza da data, em que ele disse que em todos os jogos de guerra que o Pentágono realiza, a China vence. Então, se ele sabe disso, e eu vou tentar achar o vídeo e postar no meu X e no meu Telegram para que as pessoas possam ver, com certeza o Trump também deve estar totalmente ciente. E ele deve ter uma noção clara de onde os Estados Unidos estão em termos de poder militar e de seus concorrentes diretos. Achei isso bem interessante. Isso é interessante. Mas sabe, é difícil dizer se aquilo foi mesmo uma entrevista. Muitos desses caras que o Trump tem na equipe dele, e na verdade qualquer presidente, acabam montando o governo com amigos, aliados, gente em quem confiam pessoalmente. E nem todos são exatamente competentes. A gente tem o neto dos Pult, o Sr. Pult, que está comandando a administração temporariamente. O diretor de inteligência nacional. Ele nunca tinha pisado no Pentágono antes desse cargo. Quer dizer, ele é um construtor. Dá para dizer que é mais um cara do ramo imobiliário. Então não é exatamente competência que garante esses cargos para esse pessoal, na maioria das vezes. Quer dizer, de vez em quando aparece uma nomeação, até mesmo no governo Trump. Não estou pegando no pé da administração dele, não. O que eu estou dizendo é que quando os presidentes nomeiam alguém, geralmente escolhem amigos e pessoas de confiança, em vez de gente realmente competente. Então, o Hegseth não é uma pessoa competente. E isso significa que, dependendo de quem está entrevistando ele, dá para arrancar, e eu tenho certeza de que já conseguiram, informações ou declarações que ele jamais diria para o Trump. Porque, convenhamos, você não vai chegar para o Trump e dizer: Ei, Trump, sabe esse negócio do Irã em que você nos meteu? Pois é, eu também achei que era uma boa ideia. Mas é um fracasso total. A gente está perdendo tudo e você está destruindo a nossa capacidade militar. E não vai ser com $1,5 trilhão que isso vai se resolver.
provavelmente vai precisar de uns 10 trilhões para consertar. E a gente não tem esse dinheiro, o que significa que nada vai ser consertado, a menos que alguma coisa mude. É sério assim. Ou então, Sr. Trump, a gente fez alguns jogos de guerra, na verdade, dezenas deles, simulando um confronto com a China. Perdemos todos, entendeu? O senhor sabia disso, Sr. Trump? Então vamos evitar provocar a China sem necessidade. E, com certeza, o senhor precisa desistir da defesa de Taiwan. Isso não vai acontecer. E o senhor acabou com a nossa marinha no Irã, então a gente nem tem mais capacidade de defender Taiwan, mesmo que quisesse fazer isso. Eu não acho que o Hegseth vai dizer isso para o Trump, porque não é assim que o Hegseth age. Não foi assim que ele conseguiu o emprego dele. E o Trump não é uma pessoa que possa ser, sabe, ele é sim um narcisista. Não acho que de um jeito terrível, mas ele tem tendências narcisistas. Ele, como todo mundo, gosta de ser elogiado. Ele é suscetível à bajulação. E normalmente, quando uma pessoa é bajulada demais, ela desconfia, pensa, tá, o que essa pessoa quer de mim? Mas Trump parece que é muito disto. E não é seguinte. Seems to enjoy it very much. He likes it. He flatters himself. If he's not getting enough flattery in the press, Ele se elogia. Quando não recebe elogios da imprensa, ele mesmo se elogia na terceira pessoa. E a gente, eu acho engraçado ver isso. Mas ele faz isso o tempo todo. E tem feito cada vez mais agora, enquanto anda dizendo que está com... Como é que foi mesmo? 60% de popularidade, ele disse. Na verdade, é tipo 30%. Mas ele, sabe, precisa se sentir de um certo jeito para conseguir funcionar. Então as pessoas em volta dele, como os indicados por ele, sabem que precisam deixar o Trump se sentindo bem. Não dá para. Se você tem uma verdade para dizer, tem que ter muito cuidado com a forma de apresentar essa verdade. E é melhor que tenha algum tipo de vitória que o Trump possa tirar disso. E, sinceramente, é bem possível que o memorando de 14 pontos tenha sido praticamente tudo o que o Irã precisava e queria, e muito pouco do que nós queríamos. Mas isso aconteceu porque nós perdemos aquela guerra. E é isso que acontece quando se perde uma guerra. Você não consegue o que queria. Você cometeu um erro de julgamento, desperdiçou seus recursos, agora está numa posição mais fraca e tem que aceitar o que colocam na sua frente. Esse é o fato. Trump não deveria se sentir ofendido por isso. Mas quando tudo isso veio à tona, ele foi criticado e perguntou: como eu transformo isso numa vitória? Bem, senhor, o senhor não venceu, então não dá para transformar isso numa vitória. O que dá para dizer é, bom, o preço do petróleo vai cair. Então ele assinou o memorando de entendimento. O preço do petróleo caiu e ele ficou irritado. Cadê o resto da minha vitória? Cadê meu biscoito com gotas de chocolate? Cadê as coisas que me prometeram que eu ia receber? E é tipo, cara, você ainda perdeu a guerra, mas eu acho que isso, ele não percebe, muita coisa disso tem a ver com a personalidade dele. E sabe, a gente costuma criticar os caras da Coreia do Norte, o pai do atual líder e o atual também. Mas esses cultos à personalidade, quer dizer, acho que eles também olharam para o Mao. Lembra da Revolução do Mao, o grupo dos 4? Eles tinham personalidades fortes, tinham agendas pessoais, e o país inteiro acabou sendo moldado por causa dessas agendas e da força da personalidade deles. E você acha que uma república não deveria ser assim, ou mesmo uma democracia não deveria funcionar desse jeito? Mas o nosso país, os Estados Unidos, é assim. E não é só o Trump. Essa ideia de que o Trump surgiu do nada, não, ele não surgiu. Olha para o Biden, olha para o Obama. É um exemplo claro de alguém que foi colocado lá justamente para que a personalidade dele moldasse a nação. Era um ponto de venda, digamos assim. Enfim, eu não sei. Não sei o que vem pela frente, mas acho que a gente não pode continuar brigando. E acho que o Irã pode continuar aguentando os golpes que já vem levando. Eles já provaram que têm capacidade para fazer isso. E ainda têm um poder de guerra enorme, do mesmo tipo que vem usando. Agora, estão voando com aviões sobre Israel? Não, não estão. Mas tem drones e foguetes que conseguem chegar lá. E tem aliados.
E não são só os aliados de que os israelenses reclamam, tipo, o Hezbollah é aliado deles. Não, o Iêmen também, os Houthis são aliados deles. Eles têm a Rússia do lado deles, certo? Tem o Paquistão. O Paquistão, e that town in New Persia are EU stereonaradith. Pakistan is in their court. They have Eles têm credibilidade na região, independentemente de as pessoas gostarem ou não do Irã, odiarem os xiitas ou gostarem dos xiitas. Isso não importa. Eles têm confiança porque tudo o que disseram que fariam, fizeram. E só falam o que realmente vão fazer e depois cumprem, sempre. Por isso tem credibilidade global. Isso significa que até países que não são aliados deles acabam trabalhando junto. E é exatamente isso que a gente está vendo com as companhias de navegação. Antes do Trump, até antes do memorando de entendimento, as empresas de transporte marítimo, não só as chinesas, mas companhias globais e seguradoras, já diziam, ok, os novos procedimentos no estreito são esses, e parece que o Irã está no controle da situação. Parece que o sistema deles evoluiu a ponto de agora a gente poder correr o risco, entrar e sair, levar mercadorias para dentro, tirar petróleo e energia para fora. Então eles estão prontos para cooperar, porque sabem que o Irã cumpre o que promete. Do nosso lado, o Trump muda de posição todo santo dia, praticamente mente o tempo todo. Acho que disseram que ele já afirmou 39 vezes que venceu a guerra no Irã, que destruiu o Irã. E nesse ponto, ninguém mais acredita em nada do que ele fala. E não é só que o Irã já tem aliados, o que é verdade. Eles ainda têm potencial para ampliar isso, fortalecer esses aliados e desenvolver essas relações com base na confiança. A gente não tem isso. Ninguém confia na gente. E também não confiam em Israel. Então é isso, nossos únicos amigos são dois países em que o mundo não confia. Estão juntos até o fim amargo. Sei lá, é bem assustador, para falar a verdade. De fato. E no dia 13 de julho, os Houthis em Sanaa anunciaram que o cessar-fogo com a Arábia Saudita acabou, depois que jatos sauditas realizaram 4 ataques ao aeroporto de Sanaa. O ataque saudita teria acontecido para impedir o pouso de um avião iraniano em Sanaa. Então, isso significa, na prática, uma expansão do conflito entre os Estados Unidos e o Irã? Seria uma segunda ou terceira frente no Oriente Médio, já que os Houthis estão bastante alinhados? É sim, é uma expansão. E também, sabe, não faz muito tempo, o Hedges fez uma viagem para os países do Golfo e parece que ele deu uma bronca neles, dizendo que era melhor continuarem aliados dos Estados Unidos. Mesmo que a gente não tenha protegido eles e que eles tenham sido atacados pelos iranianos por causa das nossas bases lá, ele disse que no futuro a gente protegeria, que continuaríamos sendo aliados. Mas eu acho que isso caiu. Acho que boa parte disso caiu em ouvidos surdos. Acho que esses países, muitos deles, como é que eu chamo? Teocracias. Mas não são teocracias, são bem como os Emirados. Sabe, eles não são exatamente democracias, e são países com riqueza do petróleo, com economias que estão tentando se diversificar, mas ainda assim continuam vulneráveis a outras coisas. Eles dependem de equipamentos militares americanos, por exemplo, algo que a gente vê a OTAN começar a se afastar. A OTAN está gastando mais com a própria defesa, como o Trump exigia, mas não está comprando dos Estados Unidos. Eles dizem que isso é um fator de risco. E eu acho que os países do Golfo estão fazendo a mesma coisa. A questão com a Arábia Saudita, e claro, não só a guerra deles no Iêmen, mas também a guerra dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita no Sudão, é outro ponto. Então, muito disso lembra aquele modelo antigo em que a gente sempre olhava para Israel. Israel quer fomentar divisão e conflito em todo o Oriente Médio, e é por isso que a gente tem lutado. As 7 guerras que Israel exigiu de nós nos últimos 30 anos não foram exatamente para mudar regimes. Veja o que aconteceu na Líbia. Que tipo de mudança de regime foi aquela? A gente só trouxe caos. E esse caos permite que Israel e, em certa medida, os Estados Unidos se aproveitem disso.
Mas sim, tenho certeza de que essa retomada, esse fim do cessar-fogo lá e as ações da Arábia Saudita fazem parte da mesma guerra. E vai ser tratada pelas mesmas pessoas. Vai ser tratada pelo Irã, porque o Ansarallah faz parte da frente de resistência. Certo. Então veja, tudo isso acaba servindo a Israel, de certa forma. Mas a gente também está vendo uma nova frente se abrindo. Se você ouvir a mídia israelense e os políticos de lá, eles acham que a Turquia vai agir, que a Turquia tem aspirações de se tornar uma grande Turquia e que vai ameaçar Israel. E olha, sim, vai mesmo. É isso que vai acontecer. Quer dizer, Israel vive pela espada e morre pela espada. Eles criaram tantos conflitos que qualquer país que possa tenta se expandir e exercer controle por conta própria. É algo natural. É o que qualquer um faria. Não dá para simplesmente sair disso. Eu estou cada vez mais achando que Israel vai acabar fazendo as malas e indo embora em algum momento, antes ou depois de uma arma nuclear ser usada. Mas veja, a Turquia não vai desaparecer. Eles podem ter sonhos antigos de uma Turquia maior, uma Turquia grandiosa, talvez até algo como o Império Otomano. Mas eu não acho que chegue a tanto, não acho que isso seja uma ideia amplamente compartilhada. Só que o povo turco não vai a lugar nenhum. Os palestinos também não vão a lugar nenhum. É aquela história, né? Último a ser contratado, primeiro a ser demitido. Pois é. Então, se a gente olhar o que Israel está fazendo, eles estão se expandindo para o Mediterrâneo, buscando bases e apoio de aliados. E tem essa ideia de que Israel estaria satisfeito com aquele cara do ISIS, o Jolani. Al-Jolani, isso. Mas Israel queria o Jolani ali para enfraquecer a Síria, porque a Síria era mais forte do que Israel podia tolerar sob o comando do Assad. Exato. Eles queriam uma Síria enfraquecida. A primeira coisa que eles fizeram quando a guerra começou e o Jolani apareceu foi destruir todas as bases do exército sírio e todos os depósitos de armas. Foi um bombardeio em massa total. Eles sabiam exatamente cada alvo que tinham e atacaram todos. Depois tomaram propriedades sírias, porque era isso que queriam e não havia exército para impedi-los. Então tudo isso fazia parte do que eles planejavam. Mas eles não têm exatamente simpatia por um vizinho como o Jolani. Não é como se fossem trabalhar com ele. Não, isso faz parte da ideia de uma grande Israel e é algo que eles gostariam. Só que isso não vai funcionar na situação atual. Então, o que a gente vê é Israel, de certa forma, tanto politicamente quanto em termos demográficos, se deslocando um pouco para outras áreas do Mediterrâneo, tipo Grécia, Creta, Albânia, Somalilândia. Eu não acho que muita gente esteja realmente emigrando para a Somalilândia, mas com certeza instalar bases por lá faz parte dos planos deles. Tem os acordos Isaac na América do Sul e na América Central. Uma grande facilitação para a entrada da indústria, da tecnologia e até de populações israelenses nessas regiões. E claro, a gente tem a maior ou a segunda maior população judaica do mundo, talvez até maior que a de Israel. Só que, infelizmente, para os sionistas, a maioria dos judeus nos Estados Unidos não é sionista, certo? Eles, na verdade, não apoiam esse projeto. Os que apoiam vivem lá. Os que não apoiam, ou que têm alguma reserva em relação a isso, vivem aqui. Então, sim, Israel tem opções que outros países não têm. E eu acho que eles ficariam satisfeitos em destruir toda a região e depois, encontrar um novo lugar para viver. E é curioso, porque para os americanos que ouvem aquela versão do sionismo cristão de que Israel é o lugar para onde Deus mandou os judeus voltarem. Quer dizer, era quase impossível convencer os judeus na Europa a irem para lá. Eles simplesmente não foram. O sionismo era uma ideia popular entre alguns, mas a ideia de se mudar para Israel e criar um Estado sionista era muito debatida. E, olha, tiveram que se esforçar muito para levar a gente para lá. E quando chegaram foi tipo, bom, isso aqui não é Europa. É tudo marrom, não tem água suficiente. E estamos cercados de outros povos, temos que fazer coisas terríveis. E isso não faz parte de você estar misturando, poluindo a religião com política. Enfim, eles tinham outras opções de lugares para ir.
receberam outras ofertas de lugares para ir e, mesmo assim, escolheram Israel. Então, para mim, isso mostra que eles não têm uma ligação real com aquela terra. E vou te dizer outra coisa, isso é só um parêntese. Mas quando a gente vê o que Israel fez em Gaza, no sul do Líbano, na Síria, basicamente em todos os lugares onde eles lutam, eles não só matam pessoas e bombardeiam prédios, eles destroem os sistemas de água, queimam a terra e jogam grandes quantidades de Roundup em áreas enormes. Passam o trator nas oliveiras que estão lá há anos, queimam os pinheiros libaneses e outras formas de natureza. Então, e os israelenses, vivendo sob o sionismo em geral, tenho certeza de que há alguns que não seguem isso e amam a natureza, mas na maior parte são pessoas urbanas, com medo e desprezo pela natureza. São destruidores da terra. Agora, não estou dizendo que são demônios. E que o que eu estou dizendo é que eles não estão em sintonia com o ambientalismo, a não ser quando é algo deles mesmos, o que, claro, é impossível, né? Quer dizer, você vai criar uma ilha de natureza limpa, mas está cercado por um deserto envenenado por agrotóxicos, cada vez mais coberto de corpos. Isso não é algo ambientalmente sustentável. E eu acho que é porque eles não são pessoas que a cultura não é simpática ao meio ambiente em Israel. É isso que eu estou dizendo. Caso contrário, como é que você teria pais dizendo para os filhos: "Ei, vai lá, põe fogo na casa do vizinho e volta para casa antes do jantar"? Que tipo de sistema de valores é esse? É um sistema que diz que a natureza não importa, que o que importa é a propriedade e só isso. Controle é tudo. A natureza não importa. Então eu acho que pessoas que destroem o próprio quintal, como a gente vê em Gaza, digamos que elas queiram tomar Gaza. Quer dizer, se você fosse um fazendeiro e tivesse uma fazenda vizinha que quisesse comprar ou usar, a primeira coisa que você faria não seria destruir tudo, passar o trator e derrubar cada árvore. Você não faria isso. Você diria: essa é uma terra que eu gostaria de ter. Talvez você até matasse as pessoas, porque seria imoral. Mas no caso de Israel, eles nem querem usar a terra. É como a fábula da raposa no estábulo. Ela não come o feno, mas também não quer que ninguém mais tenha o feno. Certo. Enfim, pessoas que, ou melhor, um governo que tem um sistema de valores que se reflete na forma como conduz seus negócios, na forma como destrói o meio ambiente. Esse não é um lugar que me mostra que eles pretendem viver ali por muito tempo, né? Quero dizer, a gente viu a Copa do Mundo e a equipe da Noruega levou toda a comida deles da Noruega. Você viu isso? Não vi. Pois é, a equipe norueguesa, e eles não foram os únicos, mas a equipe da Noruega ganhou destaque na imprensa porque levou toda a comida de casa. E eles explicaram por que fizeram isso. E não era só porque precisavam comer a comida norueguesa deles. Era comida americana, cheia de coisas que são proibidas na Europa. Então a gente realmente não quer comer algumas das coisas que vocês têm no sistema alimentar de vocês. Principalmente porque somos atletas de alto nível e queremos, ganhar jogos. Então esse conceito de saúde, você não vê isso. Não vê isso em Israel. Como é possível passar com um trator por cima, queimar, destruir, matar pessoas, deixar os corpos apodrecendo nos prédios? E o que estão fazendo em Gaza e no Líbano, e ainda usar Roundup e outros venenos e pesticidas? Eles usam armas com urânio empobrecido. Usam, fósforo branco, que nunca desaparece. Quer dizer, enquanto não queima tudo, ele continua lá. Anos depois, isso pega fogo se for exposto ao oxigênio. Então, tudo isso aí, a maior parte dessas coisas é proibida. Eles estão usando isso no próprio ambiente deles. Para mim, isso mostra que eles não pretendem ficar lá. Ninguém faria isso se fosse para ficar. Eu acho que o Oriente Médio, no futuro, talvez não na minha vida, mas em breve, a gente não vai mais ver Israel no Oriente Médio. Vai ser um lugar diferente. Acho que os israelenses vão se reorganizar em outro lugar. Se quiserem seguir com essa abordagem sionista, vão fazer isso em outro lugar. Sinceramente, não dá para dizer que ama o próprio país e tratar a terra desse jeito.
Simplesmente não faz sentido. Falando sobre as ações militares neste momento contra o Irã, até que ponto os objetivos militares dos Estados Unidos e de Israel estão realmente alinhados hoje e em que pontos eles divergem? Olha, essa é uma boa pergunta. O Netanyahu quer ser reeleito e ele não quer ir para a cadeia. Para isso, ele precisa de guerra. Guerra constante. Ele precisa ser visto como o cara que lutou e venceu guerras. Infelizmente, ele travou muitas guerras, começou várias novas, mas não venceu nenhuma. O povo israelense, as pesquisas e até os políticos concordam, em grande parte, que ele não acabou com Hamas. O Hezbollah está mais forte do que esteve nos últimos 25 anos. E isso depois do ataque do Patriot, há alguns anos, que era para ser algo muito engenhoso, mas o Hezbollah continua forte. E olha, os territórios não estão trazendo nenhum apoio para Israel, porque os colonos ilegais são moralmente muito difíceis de defender. A gente vive num mundo em que todo mundo tira foto. Então, o que aconteceu? A experiência que o Rokana teve nesse fim de semana, ou acho que foi na semana passada, quando ele estava nos territórios ocupados, a forma como ele foi tratado, tudo isso se soma ao que o mundo inteiro basicamente pensa de Israel, dos colonos israelenses. E aí você vê boicotes aos produtos deles e coisas assim. Então dá para dizer, bom, o Netanyahu tomou mais terras, aumentou alguns assentamentos ou algo do tipo. Mas o custo disso acabou pesando no bolso de Israel, nas empresas. Claro, o país está mergulhado em guerra. Muita gente mandou os filhos para fora. Muita gente está indo para os países onde tem um segundo passaporte. E olha, boa sorte para eles. Eles não querem ficar em uma zona de guerra. Então, ele está com problemas, vai ter uma eleição, mas é nisso que ele está focado agora. O foco dele, assim como o do Trump, em certos aspectos, é como é que eu apresento isso como uma vitória. O que é bem difícil de fazer em Israel. Nos Estados Unidos, o Trump não tem tanto poder quanto o Netanyahu tem em Israel. Primeiro, metade do país odeia o Trump, porque é a metade que não votou nele, certo? E além disso, ele dividiu o movimento MAGA com as posições pró-guerra, com o afastamento de algumas das ideias do Make America Healthy Again, aquelas coisas que tinham atraído eleitores para o campo do Trump. Ele rejeitou tudo isso. Então, os arquivos do Epstein, o abandono deles, poucas semanas depois de assumir o cargo, basicamente dizendo para as pessoas, não tem nada aí, não sei por que vocês estão falando disso. Bom, talvez porque ele mesmo falou disso por 2 anos inteiros durante a campanha, dizendo que ia fazer alguma coisa. Aí assim que assume, não faz. Com isso, ele acabou com o MAGA. Afastou muita gente que antes o defendia ou apoiava de alguma forma. Então, ele não tem, de fato, o mesmo poder que o Netanyahu tem. Os israelenses são muito mais engajados politicamente. Olha, eu não acho que o Netanyahu vai ganhar nenhuma eleição. Não sei quem vai ganhar, mas não deve mudar muita coisa. O Netanyahu está lidando com isso. Acho que a prioridade dele agora é ficar fora da cadeia quando perder a eleição. Então, boa sorte para ele. O Trump tem um problema diferente. Bom, talvez ele também acabe indo para a cadeia, né? Existe essa possibilidade. Mas o Trump não tem esse tipo de controle. Na verdade, Israel tem mais influência sobre os nossos políticos do que o próprio Trump. A AIPAC é quem define o tom do Congresso. Então, o Trump está ali tentando lidar com o Congresso, enquanto Israel, na prática, tem mais influência sobre o nosso Congresso do que ele. E isso é um problema. É quase como se o Irã tivesse que lidar com os Estados Unidos e dissesse, olha, vocês precisam controlar Israel. Bom, a gente não controla Israel. A gente não controla eles em Washington e também não controla no Oriente Médio. Muita gente diz, isso não é verdade, eles são nossos fantoches, a gente usa eles. Bom, a gente realmente usa e se beneficia de algumas coisas que eles fazem. Mas na prática não é a gente que define a agenda. É Israel que define a agenda em Washington
e também no Oriente Médio, quando se trata desse memorando de entendimento fracassado e de todas as ações que eles continuam fazendo com muito entusiasmo, desde que o acordo foi assinado, já faz uns 2 anos e meio, quase 3, em Gaza. Então, sim, o Trump está numa posição difícil. Quer dizer, você elege um cara para ser presidente. Trump diz, eu sou um homem forte. E nós dissemos, queremos um homem forte. Coloca um homem forte lá, ele vai agir. E o que ele faz? Tudo que dissemos para não fazer. E depois não consegue sair da enrascada. Mas eu acho que a questão é a agenda. Você perguntou sobre os objetivos. Não, o objetivo de Israel é bem diferente. O objetivo de Israel é o poder, a sobrevivência de Israel e o fortalecimento de Israel em relação a cada um dos seus vizinhos. E que significa que cada vizinho precisa ser subordinado, mais fraco, dividido entre si ou algo assim. Então, eles não estão satisfeitos com o que aconteceu em relação ao Irã, porque o Irã ganhou credibilidade, mostrou sua força e agora tem muitos novos aliados que Israel não tem. Então, tem isso. Quer dizer, Israel, outro dia, o aeroporto de Damasco, a capital da Síria, acho que é Damasco, enfim, o aeroporto recebeu um novo sistema de radar, fornecido pela Turquia ou algo assim. Na verdade, é uma atualização. Eu digo novo, mas é mais uma melhoria. É um bom sistema e não é um sistema de espionagem. Mas Israel apresentou um protesto e disse, vocês precisam remover isso. Precisam tirar esse radar, porque o radar do aeroporto de Damasco vai interferir na nossa liberdade de operação em toda a região. Ele pode ser usado para nos monitorar e rastrear de um jeito que não nos agrada. E por isso, exigimos que seja retirado. Do mesmo modo que entraram no Líbano com aquele acordo entre Estados Unidos, Líbano e Israel, dizendo que o exército libanês iria preparar o caminho para que eles continuassem a ocupar. E é tipo assim, o exército não vai fazer isso, mas os políticos concordam. O presidente Aoun concordou. Então, basicamente, Israel gosta de ditar as regras. Isso faz parte do que eles acham que precisam fazer e eles fazem. A agenda deles é até bem clara. O Trump quer não ser impeachado no ano que vem. Ele quer não ser lembrado como o Herbert Hoover, que destruiu a economia global porque não quis lutar, ou como o cara que levou as Forças Armadas Americanas ao colapso, a ponto de o país ficar sem exército. E aí, ele seria o presidente que viu possivelmente a China tomar Taiwan, o que, sinceramente, eu não acho que vai acontecer por via militar. Por que eles teriam que fazer isso? Metade dos eleitores já quer se unir de qualquer jeito. É só esperar mais umas 2 eleições e Taiwan vai se juntar à China de forma bem tranquila, politicamente falando. Mas esse discurso que eles usam, essa bandeira que levantam, tipo Trump dizendo, eu vou proteger Taiwan. Não, você vai ser lembrado como o cara que perdeu Taiwan porque entrou numa guerra que não precisava lutar, uma guerra que Israel pediu para você fazer, feita de um jeito muito burro, e você se recusou a parar mesmo quando já estava muito atrás. Sabe, continua lutando até não sobrar nada. Pois é. Então você é o Hoover do mundo, o cara que perdeu Taiwan. Você é o cara que destruiu o complexo militar industrial, o que, claro, seria algo positivo na minha opinião, se não fosse o fato de que eles não têm nenhum plano novo para a defesa dos Estados Unidos, certo? As ideias, há uma enorme escassez de ideias em Washington, e isso volta direto para a cabeça do Trump. Se ele não pensou nisso, ou se um dos bajuladores dele não colocou a ideia na cabeça dele, simplesmente não existe. Não tem como consertar de verdade as Forças Armadas com o Trump lá. Ele está preso num paradigma que não vai mudar até ele morrer. É simples assim. Ele não é capaz de fazer nada diferente do que já fez até agora. Parece que a defesa dos Estados Unidos se baseia muito nessa ideia de uma agressão proativa contra todos os outros países. E isso pode ser uma agressão militar, econômica ou até uma retórica política que humilha outros líderes. Esse parece ser, de certa forma, o alicerce da política externa do Trump neste momento. Mas quando a gente fala do Oriente Médio,
e desse ciclo constante que muita gente chama de armadilha da escalada, né? Quais seriam, afinal, as linhas vermelhas militares que ainda existem antes que o conflito chegue a um ponto em que a desescalada se torne praticamente impossível do ponto de vista político? Parece que o memorando de entendimento oferecia uma saída. Era uma boa forma de o Trump declarar vitória e, ao mesmo tempo, deixar o Irã em paz, permitindo que um novo tipo de estrutura, talvez com novos acordos de segurança, surgisse no Oriente Médio em algum momento no futuro. Mas ele não aproveitou essa oportunidade. Então, parece que estamos caminhando para uma situação em que qualquer solução política ou diplomática entre os Estados Unidos e o Irã se torna praticamente impossível, porque não existe confiança entre as partes. Não existe confiança. E também é do interesse de Israel manter a gente no Oriente Médio. Eles chamam de acordos de Abraão, né? Mas, na verdade, a ideia é que se os Estados Unidos pressionarem e subornarem os países do Oriente Médio com ajuda militar, com dinheiro de investimento, o que for, esses países vão aceitar Israel e isso aumentaria a segurança de Israel. Só que tudo isso é muito superficial, porque o dinheiro chega, o investimento acontece, mas a confiança não se constrói. Ninguém confia em Israel, nem nos Estados Unidos. E Israel não quer que a gente saia da região rápido demais, certo? É por isso que dá para ver uma base militar sendo construída em Gaza. A gente assumiu o controle do aeroporto Ben Gurion. Não tínhamos onde colocar nossos aviões-tanque e vários outros aviões em um lugar mais próximo. Então, na verdade, eles estão reclamando que não conseguem fazer operações civis em Ben Gurion, porque tem muitos dos nossos aviões lá. Acho que agora está melhor. Bom, depois do memorando de entendimento ficou melhor, mas pode mudar facilmente. É de lá que a gente opera. A gente também reforçou nossas bases militares na Jordânia, o que não é algo que a gente gosta muito de fazer, porque as bases que a gente realmente prefere são as da costa do Golfo. Obviamente, o quartel-general da 5ª Frota no Bahrein é uma localização muito central, algo que a gente sempre valorizou. Mas essas estão sendo atacadas. O que o Irã está fazendo é totalmente coerente não só com o que eles dizem, mas com a estratégia que eles mesmos definiram, que é, vocês, os Estados Unidos, precisam tirar suas bases da nossa região, do nosso quintal. A gente não vai tolerar isso. E eles também não precisam, porque têm capacidade de nos fazer sair, e é exatamente isso que estão fazendo. Mas a gente não vai sair completamente da região. Tem gente insistindo para manter pelo menos algum ponto de apoio na Arábia Saudita e em mais alguns lugares. E tem Israel, que jamais aceitaria uma base americana permanente. Sabe, a gente nem tem um acordo militar mútuo ou um tratado de defesa com Israel. Esse tipo de tratado simplesmente não existe. Eles não fazem parte da OTAN e nunca vão fazer. Então tudo isso é muito informal. Tipo, o que a gente faria se Israel fosse atacado? Bom, a gente sabe o que faria. Faria o mesmo que vem fazendo há 30 anos, lutar as guerras deles por eles. Mas tudo isso é feito de forma improvisada. Isso acontece por causa do controle do Congresso pelo AIPAC, sabe? Dinheiro trocando de mãos, todas essas coisas. E Israel, por muito tempo, nunca permitiu nenhuma base militar dentro do próprio território. Mas com Gaza, como eles arrasaram tudo, agora o terreno está pronto para novas construções. Não um hotel de luxo do Trump, isso vem depois. Mas primeiro vai ser a base militar. Eles vão construir uma base militar lá. A gente tem uma base enorme na Bósnia, acho que é lá, um pouco mais ao norte. Temos nossas bases na Turquia, esses são assuntos importantes para Israel. Mas Israel também está nos convidando para entrar no Líbano. E há alguns anos saiu nas notícias que a gente construiu uma embaixada gigantesca, quase a maior do mundo, no Líbano, na capital. A gente está aumentando nossa presença cada vez mais perto, dentro e ao redor de Israel. Então é como uma fortaleza Israel. Estamos sendo empurrados de volta para isso. Mas Israel não quer que a gente os deixe em paz.
Eles não querem que a gente saia completamente. Como Trump diz, eu não preciso do petróleo. Por que estamos lá? Vamos acabar com a doutrina Carter. Não precisamos mais do petróleo. Agora somos exportadores. Podemos sair de lá. Mas não, na prática não saímos. Israel quer que a gente fique para protegê-los e servir como um escudo imediato para qualquer ação que eles continuem levando adiante. Isso faz parte da agenda deles, e a gente está vendo isso acontecer. Mais uma vez, eles definem a agenda. O que os israelenses querem, geralmente conseguem. Eles controlam o nosso Congresso. Eles controlam o presidente Trump, mesmo que eu ache que ele não... Quer dizer, eu acho que o Trump sente que já fez o suficiente. Mas qual é a alternativa? O Trump foi comprado e pago. Ele está comprometido com Israel, na minha opinião. E seja só por causa do dinheiro ou porque eles realmente têm, sabe, algum tipo de informação comprometedora sobre ele, ele é totalmente dependente de Israel. E também, os melhores amigos dele são sionistas. O Steve Witkoff. Não sei se você viu a frase, o que o Steve Witkoff disse para o Netanyahu. O Netanyahu está jogando isso no ar. Faz parte da campanha interna dele. Mas ele disse que teve uma reunião com o Witkoff logo no começo das negociações, que aconteceram bem antes da Guerra de 12 Dias. E ele disse que o Witkoff contou para ele que, como sionista, ou talvez como judeu, não tenho certeza, mas acho que era sionista, ele jamais toleraria nazistas, 2 milhões de nazistas na fronteira sul de Israel. Eles estavam se referindo a Gaza. Nunca vamos tolerar isso. Todos têm que ir embora. Isso foi o que o Witkoff disse. Ele é o nosso negociador. E aí tem o Kushner, que tem dinheiro investido em todos esses países, e esses países também têm dinheiro investido nele. Então a gente vê essa corrupção, essa mistura de interesses. E ainda tem o nosso NDAA, que vai integrar ainda mais o exército israelense com o nosso, nas aquisições, na tecnologia, e o objetivo disso é dar a eles um acesso ainda maior e uma capacidade muito mais limitada de prestar contas. Sabe, agora a gente tem que votar. O Congresso precisa passar por todo o processo de um acordo de 10 anos, de 3,8 bilhões de dólares por ano, mais tudo que a gente decide dar para eles. Quer dizer, só no último ano, acho que já demos uns 30 bilhões, além desses 3,8. Então, esses 3,8 acabam sendo mais simbólicos, mas geram uma publicidade enorme para os congressistas financiados pela AIPAC, que não conseguem justificar isso quando temos tantas necessidades aqui nos Estados Unidos. Isso está bem impopular agora, especialmente depois de Gaza. Ninguém gosta de Israel. Então, eles precisam colocar isso dentro do sistema, de um jeito que possam receber muito mais do que 3,8 bilhões e fazer tudo sem nenhuma crítica pública ou reconhecimento. Então, sabe, vão dizer que é teoria da conspiração. Tipo, eu acho que eles... Não é estranho o jeito que fizeram isso? E aí você tem que provar, né? E ninguém vai conseguir provar nada. Enquanto isso, tudo acaba favorecendo Israel, que é exatamente o que eles querem. Mas eles não querem que a gente saia ainda. E dá para ver claramente que não querem, porque nunca teriam permitido bases tão próximas assim. E eu imagino que quando Gelani for, e que provavelmente vai acontecer em algum momento, a gente vai acabar colocando uma base na Síria também, se conseguir escapar com isso. Agora, os russos mantêm a base deles em Tartus, naquele porto lá. Então vai ser interessante ver o que acontece. Mais uma vez, a gente pensa como um império no nosso país e o nosso governo pensa como um império. Nós somos um império em rápida decadência. A gente vem num declínio lento há muito tempo. Agora é um declínio rápido. Ninguém confia mais na gente. A gente fala coisas que não são verdade e todo mundo sabe que não são. Tipo, compre títulos do Tesouro Americano, a gente vai pagar a nossa dívida. Mas, espera aí, será mesmo? Todos os grandes compradores estão se protegendo contra os Estados Unidos. E não é só o grupo dos BRICS, é todo mundo que pensa no futuro e se pergunta, será que eu devo colocar todos os meus ovos na cesta americana? 50 anos atrás, isso não era uma má ideia. Hoje é uma péssima ideia.
e as pessoas não estão mais fazendo isso. Então é isso que a gente está vendo, e é frustrante, porque dá aquela sensação de que acho que quem entende que o nosso país precisa melhorar, sente que talvez a gente precise voltar a ser uma república de verdade. Talvez eles não achem que a gente seja um império, mas ainda acham que deveríamos ser um pouco diferentes. Como é que se faz isso? Você pode eleger quem quiser, e mesmo assim eles não escutam nada. Acabam virando parte do sistema, parte do problema. É muito frustrante. Mas, de novo, é onde estamos. E sim, estamos perdendo todas as nossas guerras. Estamos perdendo mesmo. O Daniel Davis tem razão. Todo mundo que olha para os números das Forças Armadas sabe disso. Estamos perdendo. Aí alguém pode dizer, mas a gente tem armas nucleares. Tá bom. Mas se quiser perder de vez e entrar para a história como o pior presidente de todos os tempos, aí sim, pode usar a bomba nuclear. Você ouviu o que aconteceu, né, faz um tempo? O Trump quis usar uma bomba nuclear. Ah, sim, sim. Ele não conseguiu. E foi assim, pelo que dizem, acho que o Larry Johnson conta essa história, foi o general Kane, sabe, o principal general ali, quem acabou acalmando a situação. Eu não sei exatamente como, mas parece que tiraram ele da sala antes que desse algum tipo de ordem que eles teriam que recusar. Então, é uma loucura. É com isso que a gente está lidando. Isso é completamente insano. Karen, muito obrigado por essa conversa tão interessante. E eu realmente espero que você volte para outra, porque eu sei que o público vai adorar. Eu também adoraria conversar com você de novo para continuar esse papo. Bom, tomara que um grande dia volte a acontecer amanhã e talvez a gente consiga seguir por um caminho de paz e outras coisas, porque, sabe, o Trump está cada vez mais... Eu só vou dizer uma coisa, porque estou escrevendo um artigo, e bom, a gente teve a morte do Lindsey Graham, né? Sim. E isso é bem interessante, tudo isso. Mas o Trump deu uma entrevista logo depois, no programa Meet the Press, né? Então, um grande canal de mídia estatal cooptado. E ele falou, ela está no telefone com o Trump, e ela diz o quê? Ele não falou nada sobre as coisas de guerra dele. Não tem nada sobre isso. Aí ela pergunta pelo que o Graham vai ser lembrado. E o Trump respondeu, acho que o que ele vai ser mais lembrado, ou pelo menos o que eu vou lembrar dele, é o apoio firme que ele deu ao Brett Kavanaugh, quando Kavanaugh passou pelo processo para entrar na Suprema Corte, como é que chama? A ratificação, ou seja, a aprovação pelo Senado. Porque você sabe, havia muitas acusações e foi isso que ele lembrou. Sabe, isso aconteceu há 12 anos. 12 anos atrás. Isso foi até antes de a gente fazer o primeiro golpe em Maidan. Quer dizer, na época, se não me engano, o Obama era o presidente. Enfim, é muito estranho. É muito estranho onde a cabeça do Trump está, porque ele não está focado em política externa. Não é sobre política externa. Eu acho que ele quer que o Irã simplesmente desapareça. Acho que ele quer assinar o memorando de entendimento, quer que isso acabe. Mas não acabou, e eu acho que ele ainda quer que acabe. Então eu tenho esperança de que isso aconteça. O problema é que agora ele está com mais medo do povo americano. Está com mais medo desse ciclo eleitoral que está rolando. E ele também está um pouco com medo de Israel, porque eles não querem que ele faça o que ele quer fazer. Eu acho que o Trump quer tirar os Estados Unidos do Oriente Médio. Acho que quando ele disse isso no passado, e também durante a campanha, ele realmente quis dizer o que falou. Só que agora estão pressionando ele a fazer algo que ele não quer fazer. O Trump é imprevisível e está sob muita pressão. Então vamos ver o que acontece. Mas pode ser que sem armas nucleares, ele finalmente coloque os Estados Unidos em primeiro lugar pela primeira vez em 18 meses. Que ele coloque o país em primeiro lugar, acabe com essas hostilidades, traga as tropas de volta e foque na América. E ele vai ter que fazer isso, seja antes de novembro ou na próxima primavera, com o novo Congresso e o novo Senado. Eu não sei, mas existe esperança.
Existe esperança de que o Trump realmente não esteja feliz com essa guerra que ele começou, que foi convencido a começar e que tem sido pressionado a continuar. Então eu vou encerrar por aí. É um bom ponto para terminar, um ponto positivo. Tipo, talvez o Trump esteja mais perto de sair do Oriente Médio do que a gente imaginava. Claro, o problema é que, se isso for verdade, ele provavelmente vai acabar sendo morto, assassinado, e porque não seria nada ideal. Então, eu estou um pouco esperançoso. Dia da marmota, amanhã a gente acorda e talvez as coisas estejam melhores do que estão hoje. Sim, e você comentou que está escrevendo um artigo. Onde o nosso público pode ler esse artigo? Sim, o Lew Rockwell publica, o juiz Knapp também publica, mas eu coloco tudo no Substack. Eu tento compartilhar as entrevistas, mas não sou muito consistente nisso. Mas essa aqui eu vou colocar, sim. Eu compartilhei a sua última, vou compartilhar essa também. Meu Substack é Karen Kwiatkowski, é fácil de achar. Eu não escrevo demais porque agora já faz mais ou menos uma semana e meia que não publico nada. Tento fazer algo toda semana, mas preciso estar realmente motivada, sabe? Então, provavelmente amanhã eu publico alguma coisa. Mas é isso, ainda há esperança. Sempre há esperança. Nunca é sem esperança. Quando parece que tudo está perdido, é porque a gente não está enxergando algo que devia ver, algo que provavelmente está bem na nossa frente. Então, é isso, ainda há esperança, mesmo que agora pareça meio desanimador. Bom, eu vou colocar o link do seu Substack na descrição aqui embaixo e eu recomendo muito, de verdade, que o pessoal vá conferir, se inscreva e apoie o trabalho da Karen. Karen, muito obrigado. Foi um privilégio enorme ter você aqui, obrigado mesmo. Foi ótimo conversar com você, eu adorei. I enjoyed it.